Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz. Novamente entrando no seu lar e na sua vida, buscando te ajudar a crescer no amor para com Deus, porque Ele te ama por primeiro. Do Evangelho de São João, o capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A paixão, morte e ressurreição de Jesus se dá num contexto pascal. Os judeus iniciaram o memorial da Páscoa depois do Êxodo, ou para celebrá-lo perpetuamente, ou seja, celebrar a vida, a libertação da escravidão do Egito para a terra prometida, a saída de um estado de morte para uma nova realidade. Para o judeu, não era apenas um fato acontecido, mas um marco histórico e existencial que precisava ser celebrado, recordado, com ênfase, vivenciado a cada ano para renovar as forças e sentir Deus presente em todas as vicissitudes da vida. A celebração da Páscoa anual para o judeu centrava cada pessoa, cada família e as comunidades em Deus, renovando a fé, a esperança e a alegria de viver com sentido. A Páscoa era a festa da família, e era ela que escolhia o cordeiro para ser imolado, preparava o cordeiro e depois celebrava a vida nova em Deus. Jesus, como judeu, celebrou muitas vezes a Páscoa durante a vida, a festa, com sua família biológica. Você já pensou nisso? E nos últimos anos, com a família nova, escatológica, aquela que sabia ouvir e colocar em prática a sua palavra. E esta família eram os discípulos, era a sua mãe de modo particular, alguns parentes. Enfim, Jesus deixou a festa pascal como sendo a festa da sua comunidade nova, a Igreja, a comunidade dos cristãos que se reúnem cada domingo com Ele, em torno dele, para celebrar a vida do céu na terra, até que Ele volte, conforme nos lembra o apóstolo Paulo. Vamos então falar de família, a família pascal. Cristo crucificado e ressuscitado aponta um caminho novo para a família. E aí eu te pergunto, sua família está se deixando moldar pela mensagem pascal de Cristo? Em nossos dias, no mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs são de importância primordial, como lares de uma fé viva e radiante. Por isso, o Concílio Vaticano II chama a família, usando uma antiga expressão de a Igreja Doméstica. É no seio da família que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres, os primeiros catequistas da fé, e favorecem a vocação própria de cada um, especialmente a vocação sagrada. Isto nos lembra o Catecismo da Igreja Católica. O lar cristão é o lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Por isso, o lar é chamado com toda a razão de igreja doméstica, comunidade de graça e de oração, escola das virtudes humanas e da caridade cristã. Assim continua o Catecismo da Igreja. Os pais são os primeiros a transmitir a fé, os valores cristãos e universais, e uma boa educação para os filhos. Pai e mãe
são mestres da vida. Pela palavra e pelo exemplo, eles nos ensinam coisas que vamos levar para a vida toda, que vão influenciar nossas escolhas e, principalmente, formar a consciência do bem e do mal. Serão os primeiros catequistas, como eu disse, evangelizadores, que muito mais do que ensinar, vão transmitir pela prática, porque os filhos os verão fazendo. Nos 2 sínodos da família que tivemos recentemente, nos últimos anos, e que resultaram um documento maravilhoso, chamado Amoris Laetitia, e aqui a palavra Letícia significa alegria pascal. Neste documento, a Igreja confirmou a beleza e a importância da família para a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Amoris Laetitia também chamou a atenção para alguns perigos que estão levando as nossas famílias a se dividirem, a se fragmentarem, como o individualismo, a cultura do provisório e o enfraquecimento da fé. Cristo crucificado é um alerta para as famílias diante desses perigos. Ele é sinal de que os valores, se não forem conservados nos lares, pelos pais e pelos filhos, acarretará a perda de ideais e do sentido existencial. É preciso mais fé, tolerância, respeito, diálogo, compreensão, ajuda, fidelidade, paciência, escuta, oração. A família não é uma pensão, não é um grupo que habita sobre o mesmo teto. A família, ela é cumplicidade entre pais e filhos. É a prefiguração do céu na terra, ou aquilo que seremos um dia. Famílias, olhemos mais para a cruz. Cristo crucificado, ele também aponta que é preciso morrer para os interesses mesquinhos que muitas vezes se querem impor dentro dos lares. Pequenas mortes pessoais, elas sustentam o alicerce familiar. Afinal, amar é comprometer-se com o outro. E quando alguém se fecha no seu eu, mata-se tudo ao redor. E aí é muito difícil reconstruir o que foi desmoronado. Cristo crucificado é uma provocação também para as famílias, pois ele pergunta: como vai a saúde da sua família? Até que ponto eu sou o centro do seu lar, alicerçando valores terrenos? Cristo crucificado é um anúncio de que os tempos mudaram, mas os valores de família, eles continuam atuais. Vale lembrar aqui algumas afirmações feitas pelo Papa Francisco às famílias. Sem a família, não existe humanidade e não existe abertura para o outro. Pais, os filhos são um milagre. Percam tempo com seus filhos. Famílias, não esqueçam jamais que o amor, ele vence todas as dificuldades. Não deixe o perdão para depois. Perdoe logo. Um testemunho. São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. A vida de fé deste casal, a espiritualidade e o testemunho cristão inspirou as 5 filhas à vida religiosa consagrada. E podemos afirmar, sem dúvidas, que a santidade de Santa Teresinha se deve, em grande parte, à santidade dos seus pais. Embora Teresinha tenha perdido a mãe com 4 anos de idade, não faltou na sua educação os ensinamentos de Zélia: ternura, bondade, amor a Deus e ao próximo. Seu pai marcou pela proteção, pela honestidade,
pelo caráter, pela dedicação a cada uma de suas filhas. E a harmonia familiar, embora sem a presença da mãe, deve-se muito ao pai. A última expressão de Luís, já bastante enfermo, na visita às 4 filhas no Carmelo de Lisieux, expressa o que foi aquela família. No céu, disse ele. O que estava querendo dizer? Vivemos um céu na terra, apesar de nossas diferenças, e por isso continuaremos este céu um dia junto de Deus. São Luís e Santa Zélia foram canonizados pelo Papa Francisco no ano de 2015, que na homilia o Papa disse: viveram o serviço cristão na família, construindo dia após dia um ambiente cheio de fé e de amor. São Luís e Santa Zélia, rogai pelas nossas famílias. Rezemos diante de Jesus crucificado. Senhor Jesus Cristo, muitas trevas têm invadido os nossos lares. Os inimigos da família têm adentrado as nossas casas, como vícios, drogas, violência, e têm causado divisões, separações e verdadeiras guerras, num jogo de poder e de interesses próprios. Senhor Jesus, concedei às nossas famílias perseverarem nos valores do Evangelho e que a definição igreja doméstica seja de fato uma realidade experimentada por pais e filhos. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar, acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua família.